Olá, maravilhosas! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Como você está? Como vai você? Como você tem passado? Trouxe um companheiro hoje pro meu devocional, um chazinho bem quentinho. Então, um exemplo hoje, hein, gente? Ontem, no nosso desafio ali com as empreendedoras posicionadas, nós falamos um pouco sobre a mulher de Provérbios 31, sobre a empreendedora de Provérbios 31 e como o ambiente e as coisas nas quais nós somos expostas, elas vão mudando a nossa forma de pensar mesmo, né? Ontem a gente saiu da sala de oração à noite, que eu fiz também com as meninas do desafio, e a gente saiu, já era tarde, era quase 11. E não dá pra dormir depois que a gente viveu ali naquela sala de oração, né? E aí eu sentei aqui pra adiantar umas coisas do trabalho. Fui dormir, já era 1h. Hoje, 6h30, o celular já tava cantando. E eu fiquei mais um pouquinho na cama, mas logo eu levantei. Já acordei mais disposta, mais animada. E é isso, né? Que Deus possa cada dia ir nos moldando e nos trazendo força, nos trazendo sabedoria, nos trazendo anjos ajudantes para nos ajudar em todas as coisas que nós precisamos dar conta no nosso dia. Nosso devocional, hoje é o dia 18 do nosso devocional. E hoje, como eu tava com um tempinho extra, as crianças dormiram com o pai, né? Então não precisei levar eles na escola. Eu já li antes o devocional e confesso pra vocês que ele mexeu bastante comigo. Acho que eu achei aqui qual das mulheres que eu sou. Quem aqui já conseguiu identificar dentre a mulher oliveira, a mulher figueira? Você já se identificou com alguma? Hoje nós vamos falar sobre a mulher videira. Depois, e esse texto que nós estamos vendo aqui no devocional, ele tá lá em Juízes 9. Quem ainda não leu, tarefinha de casa, ler o livro de Juízes 9, o capítulo 9, que é o devocional desses últimos 3 dias hoje, né? Das mulheres ali. Depois, as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. Juízes 9, 12. A terceira mulher da nossa lista é a mulher videira. Vamos ver quais as características da mulher videira e vamos ver quem de vocês que está aqui se encaixa com a mulher videira. A mulher videira é a alegria da festa e a alma da casa. E já começa trazendo essas duas características. É aquela de quem o grupo reunido à mesa diz: ah, se a fulana estivesse aqui. Ela não se caracteriza pela esperança, como a oliveira, nem pela doçura da figueira, mas é a responsável por trazer a alegria necessária e faz tudo ficar mais leve. Sou grata por ter mulheres videiras na minha vida, extremamente necessárias em minha caminhada. Como a gente fala, né? Cada mulher é única, cada mulher carrega com ela uma essência. E como eu falei no devocional ontem, né? Eu acredito que cada uma de nós trazemos algumas características de todas essas mulheres que ela tá apresentando aqui no devocional pra gente. Mas vai ter aquela que vai ser a característica mais marcante e vai ser a sua mulher de essência, né? Então vocês vão ouvindo aí para ver qual é a sua mulher de essência, né? A mulher videira, ela gosta de celebrar e faz isso como ninguém. Se não tiver dinheiro, um bolinho e uma vela resolvem qualquer problema. Falei pra vocês no início que eu me identifiquei muito com a mulher videira, né? Porque eu sou dessas, gente. Eu me achei aqui, me encontrei na mulher videira, né? Porque eu sempre falo assim, a gente festeja por coisas que até não tem necessidade, como que aí um aniversário, um negócio que é importante, a gente não vai festejar. E eu falo, não, vamos fazer uma jantinha, nem que a gente compre um bolinho simples ali. Ou então, pra mim, tudo é motivo de reunir, sabe? Ai, vamos reunir a família, vamos estar junto. Então, eu me identifiquei bastante com a mulher videira.
Se alguém vai visitá-la, a primeira ação é abrir a geladeira. Com uma cebola e algumas batatas, prepara um banquete. E ninguém frita um ovo igual ao dela. Alegra as pessoas com o que prepara na cozinha e com uma sopinha restaura o marido fragilizado daquela gripe mais sofrida que um parto. Pois dizem as más línguas gospel, né? As más línguas de Deus. Que Deus deu a dor de parto à mulher para que ela entendesse o que é que o homem passa quando tá gripado. Engraçadinha essa Viviane Martinello, né? Acima de tudo, ela usa a mesa para curar relacionamentos, restaurar pessoas e unir famílias. Eu fiquei bem emocionada nessa parte, porque eu sou muito assim, né? Eu gosto de reunir a família. Quando vai fazer um almoço, eu sou daquelas que não tá bom convidar sua mãe. Tem que convidar a mãe, a irmã, a amiga, né? É muito engraçado. E é realmente isso, né? Eu vejo que esse encontro, esse lugar de mesa, ele é um lugar de nos curarmos, de restaurarmos os nossos relacionamentos familiares. Apesar de eu ainda ser bem falha nessa questão de estar à mesa, realmente mesa física, com os meus filhos na hora das refeições, mas é que eu interpreto que bom dia maravilhosos. Que linda vocês hoje, a Sol acordou renovada, né, Sol, depois da sala de oração ontem. Que esse relacionamento à mesa que traz aqui, não é necessariamente só sentar à mesa, mas representa essa reunião, você estar reunida, você reunir as pessoas e estar junto ali. Quem me acompanha aqui viu, final de semana mesmo eu postei alguns stories. Foi tão gostoso na casa da minha irmã, a minha avó, que é a bisa dos meus filhos, as minhas irmãs ali, a minha mãe. Então a gente teve um momento juntas de preparar a massa do pão, de fritar o sonho, de rechear o sonho. Então eu gosto disso, sabe? E eu sinto que esses momentos, eles curam realmente, eles restauram alianças, eles restauram relacionamentos, né? A mulher videira é a alegria em pessoa. É maravilhoso tê-la por perto, porque pessoas desse tipo são felizes e satisfeitas. Mulheres videiras são naturalmente felizes e satisfeitas com a vida. Tenho visto mulheres ocupando lugares que Deus nunca planejou para elas. E em vez de espalhar alegria, são tomadas pela decepção, frustração, ansiedade e depressão. Eu já contei para vocês que em alguns momentos ali do meu processo, né, eu me vi muito triste, depressiva, queria isolamento. Logo eu, que amo estar rodeada por pessoas, né, queria isolamento, não queria estar com ninguém. Teve até uma fase que as minhas amigas falavam assim pra mim, né? Nossa, como você fez falta, porque isso foi algo que depois da minha separação impactou muito o nosso ambiente, sabe? O nosso ambiente, assim, familiar, o nosso ambiente de amigos, porque eu e o pai das crianças, eu acredito que ele era um homem videira. Nossa casa sempre foi o ponto de referência para as pessoas. A nossa casa sempre foi o ponto de reunião, de reunir as pessoas, de estar com as pessoas. Qualquer problema que alguém tinha era para nossa casa que as pessoas corriam para estar, para se sentirem amadas, para se sentirem acolhidas. Nos grupos assim que a gente tinha, né, de amigos e de família, a gente era como se fosse aquele elo de ligação, sabe? Entre as pessoas ali, os amigos, a família. A gente era que sempre agitava as reuniões, os churrascos, as viagens. E quando houve a nossa separação, isso foi muito impactante pra mim, por conta... Eu falei que o devocional de hoje mexeu comigo, né? Isso foi muito impactante pra mim, porque eu, como uma mulher videira, naquele momento era um rompimento de um elo, né? E que impactou dessa forma na minha vida. Porque naquele momento a gente perdeu aquele ponto de apoio que nós éramos, né? E eu percebi o quanto isso impactou as pessoas ao nosso redor.
porque o nosso grupo ali, porque daí ele sai de um grupo, eu saio de outro grupo, né? E o grupo já não era mais o mesmo. As nossas reuniões já não eram mais as mesmas, porque é como se faltasse ali aquela alegria, sabe? Então, por muito tempo, eu deixei exatamente isso que falou aqui, né? Eu ocupei lugares que Deus nunca planejou para mim. Em vez de espalhar a alegria, fui tomada pela decepção, pela frustração, pela ansiedade, pela depressão. E tudo isso roubou a minha alegria. Tudo isso roubou aquilo que eu tenho de mais natural dentro de mim, que é ser esse ponto de referência, de acolhimento, de alegria para as pessoas, esse elo de ligação entre a família, esse elo de ligação que ela traz aqui, né? Ela usa a mesa para curar relacionamentos, restaurar pessoas e unir a família. Então, foi muito doloroso para mim naquela época. Hoje, estou curada, estou restaurada e eu vejo que ainda falta, mas eu estou voltando a ser essa pessoa que quer reunir, que quer estar junto. Então hoje eu já voltei a sentir essa alegria, esse desejo de querer estar com as pessoas, de se eu vou na casa da minha mãe, eu não me contento de eu ir sozinha, eu já tenho que chamar minha irmã. Não, vem você também, traz o Benjamin. Se a gente vai na casa da minha irmã, eu já tenho que chamar minha mãe pra ir junto, já tenho que levar os filhos, já tenho que chamar a Carol, que é minha irmã também. E eu vejo Deus restaurando essa parte do meu coração, que sempre foi muito importante pra mim. Porque, mulheres, a nossa alegria, né, essa nossa essência, ela não deve ser pautada em situações, em circunstâncias que nós vivemos. Isso é algo que Deus está ministrando nesse momento, no meu coração aqui falando com vocês, né? Eu como me identificando com a mulher videira, o que o Espírito Santo ministra nesse momento no meu coração? Que muitas vezes eu deixei que o meu casamento, ele fosse um ponto de impulsionamento para essa minha essência, para essa minha alegria. E o que eu penso hoje, o que eu estou sendo ministrada agora, é que nós não devemos deixar a nossa essência, a nossa identidade, ela ser regida, ela se mover por circunstâncias ou pelo outro, né? Por o outro estar na nossa vida ou não estar, pela circunstância que nós estamos vivendo ou deixando de viver. Porque algo que eu aprendi muito nesse meu período de deserto é que a gente precisa amar a Deus a tal ponto que nada mais importa. Então, a minha alegria naquele momento da separação, ela tinha sido roubada. Por quê? Porque a minha alegria não estava em Deus. Porque se a minha alegria estivesse em Deus, naquele momento ia ser, claro, doloroso, eu ia passar talvez do mesmo jeito, talvez não com a mesma, talvez não, né? Com certeza. Talvez, gente, talvez não, né? Com certeza. Se eu estivesse em Deus, nem teria acontecido tudo o que aconteceu, né? Porque eu seria outra pessoa, eu saberia me comportar de outra forma. Mas tudo aconteceu como tinha que acontecer, justamente para eu conhecer a Deus, para eu me aproximar de Deus. E hoje entender que a minha alegria, ela não vem de coisas, ela não vem de pessoas, mas ela vem do Pai. Para eu restaurar e resgatar a minha verdadeira identidade. E entender que a minha verdadeira essência de mulher videira, ela não está em coisas e não está em pessoas. Travou? Voltou? Voltou, gente? A Sol falou que travou? Já voltou? Aqui pra mim ficou normal. Só coloquem aí pra mim se voltou, por favor. Tenho visto mulheres, essa aqui eu já li, né? Ocupando lugares que Deus nunca planejou para elas. E, em vez de espalhar a alegria, são tomadas pela decepção, frustração, ansiedade e depressão. A videira da parábola, entretanto, recusou-se a crescer acima das outras árvores, porque não queria deixar de produzir o vinho, que alegra a Deus e aos homens.
Se você é como a videira, não permita que roubem a sua alegria, nem deixe que lhe digam: você brinca demais. Ó, modera. Ó, menos. Você tá demais. Menos. Porque essa é a sua essência. Não aceite que meçam você com uma régua que Deus nunca pretendeu que lhe servisse na medida. Meu Deus, mulheres videiras, vocês estão aí? Não aceite que meçam você com uma régua que Deus nunca pretendeu que lhe servisse à medida. A preocupação em agradar demais pode matar a sua autenticidade. Então não se aflija com o que as pessoas vão pensar ou com seus olhares de reprovação. Por muito tempo essa era uma ferida aberta em mim. Por muito tempo eu deixei com que o que as pessoas pensam ao meu respeito me definisse. E qualquer palavra de crítica já me desmoronava. Eu já ficava desmotivada, eu já não queria mais, eu já murchava na hora. Continue produzindo o vinho que alegra a tantos, mas lembre-se de carregar consigo o bom senso. Nem sempre devemos exalar a alegria expansiva a qualquer custo, pois isso é parte do exercício da sabedoria. Seria insensatez abraçar o discurso "eu sou assim" e ponto final. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Necessitamos de sabedoria do alto para todas as áreas da nossa vida. E se pedirmos prudência para entender como agir, o Pai Celestial nos concederá. Isso está lá em Tiago 1:5-8. Então, lá diz, né, para pedirmos sabedoria e sensatez para o Pai. Nós precisamos, sempre quando nós falamos sobre perfil comportamental, sobre temperamento, sobre aqui as mulheres videiras, né? Nós precisamos lembrar que existe um amadurecimento das nossas características, que existe o amadurecimento da nossa personalidade, e que esse amadurecimento é o que vai trazer bom senso, é o que vai ajudar a trazer bom senso para os nossos pontos de melhoria e é o que vai potencializar os nossos pontos fortes, tá? Quem sabe o Senhor não deseja que você manifeste a alegria de um jeito novo, que ainda não conhece. Por isso, temos de estar constantemente conectadas ao Espírito Santo, para compreendermos as melhores maneiras de nos portarmos em cada circunstância. A mulher videira é fruto do esmagamento. Presente. Eu, presente. Convém lembrar que essa alegria transbordante não vem do nada. O vinho é produzido quando as uvas são espremidas, de modo que, quando se pensa que tudo acabou e só restou o bagaço, dali surge o vinho. Ô, gente, que devocional especial para mim esse hoje. Ontem, quando acabou o devocional, teve uma amiga que ela tá no puerpério e ela não tá conseguindo assistir ao vivo, ela tá assistindo gravado. E ela me mandou alguns áudios e ela chorava, ela se emocionou muito porque ela falou: amiga, eu orei, falei com Deus ontem à noite e eu pedi pra ele em oração respostas, porque a gente sabe que é uma fase difícil, né? E ela é a mulher figueira, que foi a mulher que nós falamos ontem, né? E ela falou assim: o seu devocional de hoje, ele falou tanto comigo, ele trouxe tantas respostas, e ela chorava, ela se emocionou muito. E hoje, eu é que estou me emocionando com o devocional. Por quê? Porque hoje este devocional tá falando muito comigo, né? Então, até todas as partes, assim, né? O vinho é produzido quando as uvas são espremidas, de modo que quando se pensa que tudo acabou, só restou o bagaço, dali surge o vinho. Então, quando eu achei... Oh, Deus! Quando eu achei que a minha vida tinha acabado, que tudo tinha desmoronado, que veio a separação, que eu tava com uma mão na frente e outra atrás, né? No fundo do poço, realmente, endividada, sem dinheiro pra nada, sem ter a menor noção como que eu ia fazer com a minha vida. Quando eu achei que só restava o meu bagaço, né? Dali surgiu o vinho. Foi naquele momento que eu fui prensada,
que eu fui moldada, que eu fui amadurecida para hoje poder ser uma videira exercendo a sua melhor versão, mais madura, mais forte, mais corajosa, exalando o bom vinho de Deus, né? Assim como os outros tipos de mulheres analisados nos últimos dias, a mulher videira também deve enfrentar um processo de transformação. Nesse caso, antes de produzir a alegria, ela precisou ser prensada. Posso lhe dar um conselho, mulher videira? Sim. Descubra quem você é em Deus e seja a sua melhor versão nele. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eleve o padrão e aprimore o seu vinho. Quando você entender a sua identidade, jamais buscará ser outra pessoa. Esse foi o segredo da videira. Ela não deixou a sua essência, seu sabor, sua alegria para apenas ser a árvore mais alta que o vento agita. Não virão para muitas vezes tirar você do lugar de propósito e autoridade confiado por Deus. Gente, eu não me lembro se eu falei isso, qual devocional que eu falei isso, mas eu falei exatamente isso, né? Que os convites vêm e nós precisamos estar atentas para nos mantermos no propósito, porque nem tudo nos convém, né? E nós precisamos ter o nosso olhar bem olhando assim, ó, bem pautado para o propósito realmente, para a gente não se desviar do caminho. Existem níveis maior de graça e unção aos quais o Senhor deseja que você desfrute. Eu recebo. Ele a chamou não só para que você cumpra um chamado especial e ministerial, mas também para que aumente o padrão do ambiente em que está plantada e de todos os lugares por onde você passar. Além disso, assim como a oliveira e a figueira que precisam ser podadas para produzir frutos melhores, a videira também requer certos cuidados, e o principal é proporcionar uma estrutura por onde ela passa, por onde ela possa se expandir. Porque se crescer rasteira e se espalhar pelo chão, a uva não terá o mesmo gosto. Até mesmo sua tonalidade será outra. Isso sem contar que correrá o risco de ser pisoteada ou comida por animais. A mulher videira, ela não nasceu para ficar no chão. A uva, para quem já viu um parreiral de uva, né, sabe que a uva, elas são plantadas, elas são semeadas. Fugiu o nome agora, gente. Mas elas ficam ali no alto, né? A mulher videira, ela nasceu para ter lugares de destaque por onde ela passa. Mas lugares de destaque aonde Deus colocar ela para ser lugar de destaque. Justamente por esse poder que ela tem, por essa essência que ela tem de restaurar, de unir, de levar alegria para as pessoas. Esse é o motivo pelo qual os vinicultores usam a treliça, uma estrutura de suporte composta de barras de madeira entrelaçadas, para dar sustentação e direcionar o crescimento da videira. A mulher videira pode ter dificuldade em lidar com pessoas que exercem autoridade sobre ela, tanto no âmbito familiar quanto na vida profissional e na igreja, mas precisa de suporte e direcionamento. Sim, gente, cada detalhe que ela traz da mulher videira sou eu escrita. Inclusive, eu também compartilhei com vocês em devocionais anteriores aqui acerca de algo que Deus vinha trabalhando na minha vida. Deus trabalhou demais essa questão do orgulho. Deus trabalhou demais a humildade do meu coração, porque eu não era assim, né? Eu não tinha ainda isso. Eu preciso ser moldada todos os dias. E todos os dias eu peço sabedoria do alto, às vezes em situações que eu vejo que essa minha essência de autoridade, né, de querer ser a tal, eu preciso que Deus sempre venha e traga ali a temperança pro meu espírito. Mas eu compartilhei alguns devocionais como que eu fui tratada,
Como que eu estou sendo tratada nisso também. Então, às vezes, mulheres, Deus vai permitir que nós estejamos em lugares, que nós estejamos com pessoas que você não vai entender naquele momento. Como eu contei em alguns devocionais atrás aqui. Eu não estava entendendo as situações que eu estava passando, mas que depois foi descortinado. Foi como se tivesse saído a venda dos meus olhos e eu tivesse entendido. Isso é para você aprender a se submeter. Porque a mulher, a essência da mulher, ela é de submissão. Né? A essência da esposa, ela é de se submeter ao marido. E como que a mulher videira, ela tem essa dificuldade dentro dela de se submeter a figuras de autoridade, de se submeter, né? Igual fala aqui, submeter tanto no âmbito familiar quanto na vida profissional a pessoas que exercem influência de autoridade na vida dela. Ela se machuca, ela acaba ocupando lugares que não são dela. Isso é muito ruim, gente, isso é muito ruim. Então, nós precisamos permitir que o Espírito nos molde, nós precisamos permitir que o Espírito trabalhe em nós. E cada situação que nós somos colocadas, cada lugar, cada pessoa que Deus coloca, é você se perguntar: qual o propósito dessa situação? Qual o propósito tem por trás disso aqui que eu tô vivendo? Porque não é sobre o outro, é sobre você. Quando você se incomoda com alguma crítica ou com uma ordem da pessoa, quando você se incomoda, é você olhar pra você. O que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender, o que Deus está querendo moldar em mim. Porque aí quando a gente faz as orações perigosas, né? Que eu faço todos os dias orações perigosas. Que seja transformado em mim aquilo que Deus deseja transformar. Que eu quero ser a imagem e semelhança de Deus. Que eu quero viver a essência, eu quero viver o propósito, eu quero viver aquilo que Deus me criou para ser. Então Ele precisa me moldar, Ele precisa me forjar. E Ele vai trazendo situações na minha vida, pelas quais são situações temporárias, são pessoas passageiras. E quando você tiver aprendido aquela lição, é o que eu venho falando para vocês. Situações para sermos provadas. E quando nós formos aprovadas, aquela situação acaba. Aquela situação muda. Meu Deus, acabou de cair mais uma ficha aqui na minha vida de uma situação que eu tô há tempos tentando resolver. E todos os dias eu coloco meu joelho no chão e eu falo: Deus, por favor, Pai, o Senhor sabe como eu preciso que essa situação seja resolvida. Mas acabou de cair como uma luva isso que eu falei aqui pra vocês agora. Se a situação que você está vivendo, mulher, ainda não foi resolvida, não importa qual área que seja, pense aí hoje. Qual área da sua vida você tem uma situação específica que ainda não foi resolvida? É porque você ainda não foi aprovada naquilo que Deus precisa que você seja moldada para você viver o que Ele tem para você naquela área. Meu Deus, que chave. Aí agora o que eu faço com essa informação? O que você vai fazer com isso? Se você sabe que aquela situação ainda não se resolveu, porque você ainda não foi aprovada, o que você vai fazer? Joelhinho no chão, intimidade, relacionamento, falar com Deus. Deus, eu já entendi que existe algo aqui nessa situação que eu ainda preciso aprender. Então, me mostra o que é. Me traga a revelação. Tire do oculto. Abra os meus olhos. Abra a minha visão espiritual. Abra a minha percepção para que eu possa entender o que eu preciso melhorar. O que eu ainda preciso aprender nessa situação. Porque eu quero ser aprovada nessa prova. Porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim da sua parte. Meu Deus do céu, gente. É forte. Tô falando para mim mesma isso. Porque eu quero viver o que o Senhor tem da sua parte. Quero viver aquilo que o Senhor tem nessa área para minha vida. E eu sei que para isso eu preciso passar por essa prova. Eu sei que para isso eu preciso aprender algo com essa situação. Então, o que é, Pai? O que eu preciso aprender? Eu estou à disposição para aprender. E aí eu tenho certeza que nos próximos dias Deus vai fazer com que você entenda. E aí vai ser batata.
Quando você entender, quando você for aprovado, aquela situação simplesmente se resolve assim, ó. Você fala, nossa, mas é isso. É porque você foi aprovada. É porque você entendeu. Que chave. Quando eu falo pra vocês que o devocional tá sendo tão importante pra mim como tá sendo pra vocês, é sobre isso, né? É sobre isso. E se você, então, se você se identifica com esse tipo de mulher, ore para que o Senhor coloque as pessoas certas em sua trajetória e lhe dê humildade para aprender a ser auxiliada. Para que Deus dê humildade ao seu coração, mulher videira. Nós precisamos orar todos os dias para que Deus tire a vaidade, para que Deus coloque humildade no nosso espírito e no nosso coração, para que nós possamos ser quem Ele deseja que nós somos e não quem a nossa carne grita para nós sermos. E se você é uma mulher com um perfil diferente, seja alguém que prestará esse apoio para a mulher videira. Seja você essa pessoa que vai aconselhar e ajudar essas mulheres videiras. Finalizo esses dias com um encorajamento. Mulher videira, alegre-se. O Pai Celestial criou você de forma notável, particular e singular. Busque sabedoria do alto e assim como a palavra nos instrui, tudo o que fizer, faça bem feito. Eu falo para as meninas no desafio ali, mulheres posicionadas, né? Tudo o que fizer, faça como se você estivesse fazendo para Jesus. E se esse devocional, Jesus estivesse aqui, me ouvindo, eu ia só ler? Eu ia fazer de qualquer jeito? Como eu faria esse devocional se fosse para Jesus? Se eu soubesse que Jesus está o tempo todo te olhando tudo o que você faz. Jesus tem ali um caderninho que ele está anotando o seu tempo de secreto com Deus. Como você faria? Você faria de qualquer jeito se Jesus estivesse ali com você fazendo esse tempo de secreto ou não? No seu negócio, se o que você fosse entregar, aquele pedido que chegou, fosse o pedido de Jesus, como você entregaria aquilo para a pessoa? A sua casa. Se hoje Jesus batesse na porta para fazer uma visita, como ele encontraria a sua casa no dia de hoje? Eu quero dizer que Jesus está com você o tempo todo. Que Jesus está visitando você todos os dias na sua casa. Que Jesus está com você no seu tempo de devocional. Que Jesus está aqui observando tudo que eu estou fazendo nesse devocional. Que Jesus está com você quando você vai entregar aquele pedido para aquele cliente. Então, que possamos todos os dias sermos mais parecidas com Jesus e fazer as coisas para que seja sempre por Ele e para Ele todas as coisas. Em outras palavras, eleve o padrão e lembre-se de sempre se submeter. Olha a palavra aqui, né? Que eu tanto precisar ser moldada. Submissão. Me submeter. E lembre-se de se submeter à estrutura divina, para que possa ter a cor, o sabor e a alegria que todos esperam ver em você. Que devocional! Hoje ele foi inteirinho para mim. E se você ainda não se identificou com nenhuma das mulheres apresentadas no nosso devocional, fique tranquila, porque ainda nós temos mais algumas aqui, ó. A gente ainda tem a mulher espinheiro para falar amanhã, tá bom? E depois eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo secreto do devocional, o nosso lugar secreto de estar à mesa com o Pai, as características escritas de cada uma dessas mulheres para que nós possamos trabalhar em nós. Eu vou colocar um resuminho lá. Então, se você ainda não tá no grupo e deseja entrar no grupo do nosso devocional, tem o link aqui nos destaques do meu perfil, tá escrito devocional, você pode encontrar o link, ou você pode me pedir também. E você, mulher, que já está no nosso devocional, convide uma amiga para estar com a gente, transborde tudo que você está vivendo aqui, convide alguém para estar no grupo, para estar aqui no devocional, ainda dá tempo, nós só estamos na 3ª semana, e são 8. Vamos orar pela nossa quinta-feira?
Querido Deus maravilhoso, querido Papai, Espírito Santo, como é lindo o teu cuidado com a nossa vida. Como nós somos gratas, Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Muito obrigada por ter me levantado, me instruído a esse devocional. Muito obrigada por me dar ousadia e coragem para estar aqui e colocar para essas mulheres acerca das coisas da minha vida. Querido Pai, eu peço para que tudo que esteja acontecendo no nosso devocional, para que tudo que está sendo ministrado aqui, que vá como uma flecha certeira no coração de cada uma. Vá ministrando, Pai, acerca das mulheres na vida de todas essas maravilhosas que estão aqui comigo, no ao vivo ou no gravado. Que o Senhor possa forjar dentro de cada uma de nós, Pai, o caráter de Cristo em nós. Que o Senhor possa vir forjar, trabalhar em nós as características que o Senhor deseja que nós possamos melhorar. E que o Senhor venha potencializar aquelas características que vão ser usadas para o bem, que vão ser usadas para transbordar na vida de outras pessoas. Pai, as mulheres videiras de hoje que estão aqui, que o Senhor possa falar em especial com elas, para trazer humildade ao nosso coração. Eu me coloco dentre essas mulheres. Traga humildade, tire toda a vaidade do nosso coração. Nos ajude, Pai, com a temperança do nosso espírito, para que possamos nos submeter às figuras de autoridade, nos submeter aos maridos, nos submeter à liderança, nos submeter principalmente à tua vontade, em obediência, em fidelidade, para que sempre que vier aquele sentimento de incômodo, nós possamos olhar primeiro para dentro de nós e permitir que o Espírito Santo fale também ao nosso espírito. Muito obrigada por permitir que possamos acordar e estar aqui no dia de hoje. Consagramos, Pai, essa quinta-feira a Ti, a nossa vida, os nossos clientes, o nosso negócio, os nossos filhos, a nossa casa e todos os papéis que nós precisamos exercer como mães, como esposa, como empreendedoras, como líderes, como cuidadoras do nosso lar, como auxiliadoras que somos. Que o Senhor venha cada vez mais transformar o nosso caráter, fortalecer em espírito tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para sermos em essência, em propósito. Fortaleça a nossa identidade em Cristo, para que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo, mas para que a nossa mente esteja sempre voltada para o que o Senhor deseja de nós. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Silmara, você não está no nosso grupo, né? Seja muito bem-vinda. O meu coração se alegra demais em ver que todos os dias nós estamos tendo mulheres novas no nosso devocional. Eu quero te fazer esse convite especial para você estar com a gente dentro do nosso grupo de devocional. É gratuito, não tem custo algum. Me chama aqui no direct, eu quero te conhecer, tá bom? E venha fazer parte do nosso devocional. Nós estamos ali em muitas mulheres que estamos todas sendo transformadas no nosso espírito para nos tornarmos cada dia mais essa mulher sábia de Provérbios 31, tá bom? Um beijo, gente!